O Sol é a superpotência do sistema solar. Uma fornalha termonuclear que irrompe em gigantescas explosões. It can be the same amount of mass as Mount Everest coming out from the sun and flying out into space. A 150 milhões de quilômetros do Sol, parece que a Terra está a salvo da sua fúria. Mas está mesmo? It matters, especially in modern times, what the sun is doing. From the center of the sun, as it rotates around, is the kill zone. Quando especialistas anunciam as mais violentas atividades solares da história moderna, nunca foi tão importante entender os segredos do Sol. O Universo, os segredos do Sol. Há bilhões de estrelas no universo, mas apenas uma domina nossa vizinhança cósmica. O Sol. É uma esfera incandescente composta de hidrogênio e hélio, um plasma que arde a uma temperatura de milhões de graus. Sua superfície vibra com violentas explosões, enquanto emite tempestades radiativas por milhões de quilômetros no espaço. O Sol é um tipo de estrela chamada anã amarela. Anã porque é pequena para uma estrela, e amarela devido à cor de sua superfície. Mas pequena é um conceito relativo. Dentro dele caberiam 1 milhão de planetas Terra. No sistema solar não há estrela maior do que o Sol. Com 1.600.000 quilômetros de diâmetro, é uma devastadora bomba celeste. The sun is really pretty huge. It dominates our solar system. Not only is it the biggest star in the solar system, it's the only star in the solar system. It's surrounded by a bunch of smaller stuff that we call planets and comets and moons. But the sun is our star. Nossa estrela é uma enorme fonte de calor e energia. A temperatura de sua superfície é de 5.400 graus Celsius e gera uma energia de 380 bilhões de megawatts. Isso não se compara a nada na esfera humana. A represa Hoover em Nevada produz apenas 2.080 megawatts. Em um segundo, o Sol produz mais energia do que a civilização humana jamais utilizou. Toda essa potência em um piscar de olhos. E o mais incrível é que tem sido assim há bilhões de anos. Early astronomers didn't quite understand how the sun could generate so much energy for that long a period of time. That was the first mystery, was really how the sun generates its energy. No começo do século XIX, os cientistas acreditavam que o Sol fosse como qualquer outro fogo na Terra e que nele uma fonte de combustível, talvez carvão, queimasse lentamente. Mas essa teoria tinha falhas graves. I've got a fire in front of me here. If I want it to keep burning, I have to keep adding wood to it. This fire will last maybe an hour unless I add some more wood. Now, if I had a pile of wood the size of the whole sun and somehow enough oxygen to burn it, it would only take about 5,000 or 6,000 years to burn out. That's a long time, but it's not long enough to sustain life on Earth. No começo do século XX, pedra e fósseis na Terra foram datados por carbono, provando que o Sol existia e com temperaturas capazes de manter a vida não há milhares de anos, mas há 3 bilhões de anos. Para alimentar um fogo que durasse tanto tempo, seria preciso 220 trilhões de toneladas de lenha. Seriam 36.000 toneladas para cada homem, mulher e criança no planeta. Era óbvio que outro processo desconhecido na Terra fornecia energia ao Sol. Nos anos 20, os cientistas descobriram a resposta para o enigma através de um processo que depois seria usado para alimentar a bomba de hidrogênio, a fusão nuclear. A fusão ocorre quando átomos são comprimidos a alta velocidade e literalmente fundidos. Para que isso aconteça, algumas condições são necessárias. For any interaction to happen, these two protons each has a positive electric charge, and so they would repel each other. So you've got to get them close enough together. And to do that, it's got to be hot, which means the particles moving very fast, and dense enough that they hit each other and they can get close enough together that they actually fuse.
O centro do Sol é o caldeirão perfeito para a fusão nuclear. É o lugar mais quente do sistema solar, com uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius. Também é extremamente denso. It's so dense, it's 10 times the density of lead. And you would think at that density it should be a solid, but it's not because it's so hot that it remains a plasma. If you heat a gas to high enough temperatures, electrons fall off of the atoms and they float around in the soup. And so it has behavior that's different from what a gas would do. And so we have a different word for it. We call it plasma. Para entender o que ocorre no centro do Sol, é preciso encontrar um modo de imaginar algo quase inimaginável. In addition to studying the sun, I also play pool. And the sun is a place where there are billions of particles colliding and interacting with each other. And it's really not unlike a cosmic pool table on an unimaginable scale. It doesn't matter how hard you hit a ball. You would never hit it hard enough to actually fuse that ball together with another ball. But there's so much pressure and such high density at the core of the sun that the two objects impacting each other will actually fuse. No Sol, esses objetos são átomos de hidrogênio que, unidos por uma pressão imensa, formam átomos de hélio. Nesse processo de fusão, o átomo original tem massa um pouco menor do que a dos originais, pois parte dela foi convertida em energia. No Sol, a cada segundo, 600 milhões de toneladas de hidrogênio se transformam em 595 milhões de toneladas de hélio. A diferença de 5 milhões de toneladas de massa é convertida em energia equivalente a 1 bilhão de bombas de hidrogênio de 1 megaton. E isso a cada segundo. When you look out into the cosmos, the process that gives you the highest return of energy for free is what goes on in the centers of stars like the sun. So we now know that the sun is powered by nuclear fusion. It's the only fuel that we know that can sustain the burning in the sun long enough to sustain life on Earth, billions of years. A luz do Sol é crucial para a vida, mas raramente refletimos sobre ela. Porém, seu processo de deslocamento é uma incrível saga. A energia criada no processo de fusão é retirada do centro por partículas de luz e calor chamada fótons. São eles que trazem o calor dos raios solares para a Terra. Para chegar ao nosso planeta, esses portadores de luz devem primeiro fazer um longo e tortuoso percurso através de todas as camadas do Sol, como Dante viajando pelos círculos do inferno. Primeiro, o fóton entra na zona radioativa de 300 mil quilômetros de extensão. É uma região tão densa que o fóton esbarra em outras partículas como átomos de hélio e hidrogênio. Para conseguir sair, faz um caminho em zigue-zague caótico e aleatório. A photon can't escape without interacting over and over and over and over again, getting absorbed by atoms and re-emitted, and it can be absorbed and re-emitted millions of times. As the density decreases, as you get further up in the sun, it becomes easier, and the collisions and the interactions are less. Quando finalmente chega a 210 mil quilômetros da superfície, o fóton entra na zona de convecção e sua velocidade aumenta. Em um meio fervente, enormes colunas de gás o impulsionam para cima a centenas de quilômetros por hora, e ele leva apenas 10 dias para emergir da superfície solar. A incrível jornada está quase no fim quando o fóton se lança através dos gases da atmosfera solar. De lá, demora apenas 8 minutos para percorrer 150 milhões de quilômetros espaciais até nosso planeta. Por incrível que pareça, quando atinge a Terra, a luz solar já existe há centenas de milhares, se não milhões de anos. Para o Sol, 1 milhão de anos é um pequeno lapso de tempo.
O círculo perfeito de um belo pôr-do-sol esconde a longa e violenta história de nossa estrela. É uma bola de fogo gerada há bilhões de anos pela explosão de uma imensa estrela chamada supernova. After this titanic explosion, where a star much larger than the sun exploded, there would have been a huge cloud of gas, many times larger than the solar system. And small knots of material would have gradually coalesced in this very large cloud. Há cerca de 5 bilhões de anos, 10 bilhões de anos depois do Big Bang, que teria dado origem ao universo, essa nuvem começou a se contrair com a atração da gravidade. Our solar system probably arose from one such knot of self-gravitating gas that pulled itself together and gradually spun itself up as it pulled in, like a skater pulling her arms in during a spin, until the star and the various planets coalesced around it. Ultimately, when the star was dense enough, it would have turned on fusion and started glowing, giving off sunlight. Por que os cientistas acreditam que o Sol nasceu das cinzas de uma supernova? As evidências estão sob os nossos pés. Elementos pesados e complexos como o urânio extraído da Terra para alimentar as usinas de energia nuclear não podem ter sido forjados no Sol. Não há calor suficiente em uma estrela desse tamanho para criar elementos mais pesados do que o ferro. Elementos pesados como o urânio só podem ter sido criados em uma catastrófica explosão cósmica. A Terra e os outros planetas do Sistema Solar formaram-se a partir do mesmo agrupamento de gás que criou o Sol. Nesse processo, o Sol amealhou 99% da massa, o que o tornou o maior corpo em nossa vizinhança celeste com a mais forte atração gravitacional. Por isso, todos os outros corpos giram em torno dele. De todos os planetas, a Terra conquistou uma posição privilegiada em relação ao Sol. Se estivesse mais próxima, os oceanos evaporariam e o solo seria quente a ponto de derreter chumbo. Se estivesse mais distante, nosso planeta seria um deserto gelado. Sort of like Goldilocks and the Three Bears. Not too hot, not too cold, it's just right. Here we are at about 93 million miles away from the sun, and we're happy to be here. We're lucky to be here. And in some sense, we're here because it's the right circumstance for us to be here. A Terra ocupa o lugar ideal no Sistema Solar. Ao mesmo tempo, está próxima ao Sol, a ponto de ser alvo de sua fúria. Milhares de explosões colossais abalam o Sol todos os anos. Mas essa força explosiva não provém de reações nucleares em seu centro. Na verdade, o que provoca as violentas explosões solares é o magnetismo. A Terra gira como um sólido e, portanto, seu campo magnético é simples, com 2 polos norte e sul. Por isso, a bússola é tão útil para a orientação no planeta. Mas imagine se, em vez de 2, houvesse de 1 a 10 milhões de polos. Essa é a situação do Sol. O campo magnético do Sol é uma trama complexa porque, mesmo que a gravidade o mantenha coeso, o plasma não gira de modo uniforme. O plasma no Equador gira uma vez a cada 25 dias terrestres, e o plasma nos polos leva 35 dias para completar um círculo. The sun has what we call differential rotation. You have all of this plasma that is really turning and churning, and that causes magnetic field lines to become twisted and intertwined and mixed up. Embora as linhas do campo magnético solar sejam invisíveis, sabemos que existem devido a fenômenos como arcos ou saliências coronais que se elevam na atmosfera solar. Assim como partículas de metal se alinham na presença de um ímã, esses arcos de plasma delineiam as estruturas magnéticas que lhes dão sustentação. Esses arcos de plasma são tão amplos e altos que um planeta do tamanho de Júpiter poderia passar por eles. Às vezes, os campos magnéticos moldam o plasma da atmosfera solar em formas helicoidais, chamadas tubos de fluxo. Magnetic flux rope is sort of like a slinky. The magnetic field line is wrapped around many times in a helical structure. And when you have highly twisted magnetic field lines, it carries a lot of stored free magnetic energy. And sometimes it will even kink in on itself, which gives it even more stored magnetic free energy.
Esses arcos de plasma podem durar semanas ou meses, mas finalmente a energia armazenada precisa escapar e a massa é lançada no espaço. Nos locais onde o campo magnético é mais retorcido e complexo, o calor ascendente é bloqueado e a temperatura do material pode baixar até 500 graus. O resultado são as manchas solares, pontos escuros na superfície do Sol. As manchas solares são escuras apenas em relação ao material brilhante que as cerca. Se uma delas ficasse isolada no espaço, seu brilho seria 10 vezes maior do que o da Lua cheia. Essas nódoas aparentemente pequenas, na verdade, são crateras de plasma do tamanho da Terra. Galileu foi um dos primeiros cientistas modernos a observar as manchas solares. Com um telescópio, ele projetou a imagem do Sol em um papel e a observou. Notou que as manchas se deslocavam pela estrela, a primeira indicação de que o Sol girava. O Sol não só gira, como as próprias manchas solares podem rodar como furacões na superfície solar. Quando isso ocorre, seus campos magnéticos ficam extremamente contorcidos. Campos magnéticos contorcidos acumulam mais energia, podendo levar a imensas erupções. Think of a rubber band as a magnetic field line. If you twist it, and you twist it enough, it's going to have all that energy, and when you let it go, it's going to release. If you just take an untwisted rubber band and release it, it's not going to fly. Quando uma mancha solar libera sua energia magnética, ocorrem as explosões mais colossais do sistema solar. Uma única explosão libera até 1 bilhão de megatons de energia, o que equivale a 1 milhão de erupções vulcânicas na Terra. They appear as these very bright regions, and they're so bright because the temperature is so high, on the order of 10 million degrees. And they can last for hours, but the energy is massive. The whole explosion is equivalent to millions of nuclear bombs leaving the surface of the sun all at once. Além de irromper no espaço, as explosões solares também canalizam partículas de energia até uma camada do Sol chamada cromosfera, onde rapidamente transferem a energia como uma bola branca batendo nas outras no jogo de bilhar. So the cue ball acts like one of these very high energetic particles coming from the flare region. The cue ball smacks very quickly into the 8-ball rack. And once it impacts that head ball, it's going to transfer that energy to the balls behind it, and then they will all fly out because the energy is transferred to all of them. Quando uma grande explosão lança muitas partículas de energia ao mesmo tempo, algo estranho começa a acontecer. Estas são imagens de um tremor solar. In 1998, there was a solar flare up in the corona that was so powerful that the material flying down toward the surface of the sun actually slapped the surface and caused ripples to spread out from there. Embora pareçam ondas em um lago, na verdade têm 3 quilômetros de altura e se deslocam a uma velocidade de até 400 mil quilômetros por hora. O tremor de 1998 teria atingido 11,3 na escala Richter, sendo mais de 1 milhão de vezes mais forte do que o terremoto de 1989 que sacudiu São Francisco. Para abalar a tal ponto a superfície do Sol, a explosão solar precisa liberar uma quantidade colossal de energia. It turns out it's almost the same amount of energy as if you covered the entire landmass of the Earth with dynamite, about a yard thick, and set it all off at once. So these explosions are not small. Terremotos não são os únicos desastres naturais com equivalentes no Sol.
Explosões também podem provocar tsunamis solares quando ondas de plasma na atmosfera solar se elevam a 110 mil quilômetros por hora e se espalham por toda a superfície em questão de horas. Tremores e tsunamis solares não apresentam perigos para a Terra. Mas a ação violenta de uma explosão muitas vezes provoca erupções perigosas, as ejeções de massa coronal, ou CME. Nesses eventos, a energia de uma explosão lança uma massa de plasma radioativo e magnético para fora da atmosfera solar. Coronal mass ejections range in speeds, but they can occur as quick as 800, 900 miles per second, which is extremely fast, and they expel a massive amount of material. It can be the same amount of mass as, say, Mount Everest coming out from the sun and flying out into space. Para onde vai esse plasma radioativo e superaquecido quando deixa o Sol? Às vezes perde-se no espaço sem causar danos. Outras vezes pode afetar a Terra. As ejeções de massas coronais solares são uma das maiores ameaças para a Terra. Também conhecidas como tempestades solares, lançam grandes massas de partículas magnéticas ao longo de 150 milhões de quilômetros no espaço. A maioria demora vários dias para viajar do Sol para a Terra. Mas algumas se precipitam pelo sistema solar a 10 milhões de quilômetros por hora, alcançando nosso planeta em menos de 16 horas. Essas tempestades podem induzir correntes na atmosfera externa, neutralizando satélites e redes elétricas, e têm o potencial de causar tantos estragos quanto um furacão ou um tornado. Mas quem está atento a essas explosões cósmicas potencialmente destrutivas? Esta é a sede da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que abriga o Serviço Meteorológico do governo americano. Suas previsões e alertas diários são essenciais para a vida cotidiana em nosso planeta. Mas um grupo menos conhecido trabalha aqui, em uma divisão especial chamada Controle do Ambiente Espacial. Our primary job is to monitor the sun and to put out the alerts and watches and warnings for solar activity. Good morning, welcome to our 810 briefing. We had one long-duration C flare from the East Limb. That's possible CME. We have not had protons, but we have had electrons. One thing to note is that this region produced all the activity in December, so things might be picking up here in the next couple of weeks. Esses meteorologistas espaciais estão atentos para as tempestades solares que podem afetar a vida na Terra. As nuvens das tempestades solares são compostas de partículas magnéticas. O campo magnético do planeta inicialmente as desvia como ondas se quebrando em torno de um barco. That turns out to be very important because if it impacted the outer atmosphere directly, it would knock little bits of the atmosphere off into space. One reason why Mars doesn't have an atmosphere is that it doesn't have a strong internal magnetic field. And so gradually, over millions or maybe billions of years, the atmosphere was gradually knocked off into space by the influence of the solar wind and by CMEs that came past the planet. Mas nosso campo magnético não é indevassável como o dos filmes de ficção científica. Algumas partículas podem penetrá-lo e carregar a atmosfera superior. Tempestades solares podem até dobrar e quebrar os campos magnéticos nos extremos da Terra, permitindo que partículas magnéticas disparem em direção aos polos norte e sul. Tempestades extremamente fortes distorcem ainda mais os campos magnéticos, provocando correntes elétricas que abarcam os continentes. Quando isso ocorre, equipamentos como linhas de força podem ficar sobrecarregados. It can cause damage to transformers at either end of the line. In fact, in 1989, most of the Canadian province of Quebec blacked out because a transformer was blown out by a solar event. If we have that storm that hits our communication system, it hits our power companies and all these things that we depend on, there's all kinds of chaos that can lay out there.
Se tiverem tempo de reagir, os operadores das usinas podem reduzir a corrente enviada aos cabos e evitar um desastre. Os operadores dos satélites também podem fazer o mesmo se forem alertados. When there's a big space storm coming, they'll actually put some of their satellites to sleep so that the storm doesn't cause an electrical short or otherwise somehow knock out the satellite. So the more warning time they have, the better. We wouldn't go sailing unless we knew what the weather was going to be. Similarly, when we have a large system like a power system or a telephone grid that can be affected by the weather in space, we need to know what the weather is going to be so that we can try and mitigate it. As tempestades solares também podem interferir com rádios de alta frequência usados por aviões. Nos anos 80, o Air Force One levava o presidente Reagan para a China quando ocorreu uma tempestade solar. A comunicação foi interrompida durante muitas horas, isolando o chefe do governo americano. The urgency is just like our Earth's weather. When we have a tornado warning, we know the urgency to get that out to the public, to let people know that this is happening. The same thing is with space weather. Users of this information need to know it, and they need to know it now. Just a few hours back, we experienced a coronal mass ejection. We want to see where this blast is going out, and then we can measure that and see how long it might take from that to reach the Earth from the sun. We're seeing a very huge explosion of material that's coming out. And if you look at this small image here, here's the sun that's covered up, and look at the mass that's being thrown out into space. So it's huge, very huge. Como os campos magnéticos emanam dos polos norte e sul, a energia das tempestades solares tem acesso fácil a essas regiões. Por isso, especialistas temem que os passageiros de aviões que sobrevoam os polos durante uma tempestade possam ser expostos a níveis nocivos de radiação, talvez equivalentes a 100 raios-x. It's not something that we want to mess around with because we never know when that radiation might all of a sudden become a lot more intense while there's an airplane in the sky. A ameaça da radiação solar é mais um motivo que leva os cientistas a prestar atenção no Sol. It matters, especially in modern times, what the sun is doing. Earth is not an island. We are a participant in the activities of the solar system. As manchas solares desencadeiam as piores tempestades solares. E os cientistas acompanham cuidadosamente o movimento delas sobre a superfície solar. Location, location, location. We see coronal mass ejections all the time from the sun. A lot of them are as the sun is rotated around or from the backside of the sun. That would not be faced toward the Earth, so that would be less of a concern. As the sun rotates around and that active region gets more into the center of the disk, looking at us, then that's one we would be concerned with. From the center of the sun, as it rotates around, is the kill zone. As the sunspot rotates around and begins to face directly at Earth, that's when we really have to worry about a storm. If a big storm lifts off then, it can aim directly at Earth and the full force of the storm slams into the planet. É como mirar um alvo com uma espingarda. Quanto mais preciso o disparo, maior o estrago produzido. Mas o perigo vem acompanhado de uma beleza deslumbrante. As tempestades solares geram sublimes shows de luzes. Os cintilantes véus de cores das auroras polares. As auroras polares são como luzes de neon gigantescas. No caso da luz de neon, a eletricidade introduz partículas magnéticas em um tubo cheio de gás. As partículas do gás se agitam e começam a brilhar. Se o tubo contiver apenas neon, o brilho será vermelho. O acréscimo de outros gases, como o argônio, produz toda uma série de cores.
The neon sign is driven by the electric field inside the tube, whereas the aurora is actually driven by the magnetic field and energy from the sun. Quando as partículas de energia de uma tempestade solar deslizam pelo campo magnético da Terra em direção aos polos, ativam elementos na atmosfera, fazendo-os brilhar. Moléculas de oxigênio emitem cores verdes ou vermelhas, e o nitrogênio produz tons rosa, azuis e violeta. Essas luzes geralmente ocorrem nos polos. Mas tempestades solares muito fortes podem levá-las para mais perto do Equador. Em 1859, uma tempestade geomagnética causada por uma enorme explosão solar criou auroras até mesmo em Roma. A tempestade de 1859 foi um evento de rara intensidade, e alguns a consideraram a tempestade solar perfeita. The 1859 storm taught us a little something about what the sun can do. The storm was so intense and the alignment was so perfect that it simply overwhelmed Earth's natural defenses. Uma enorme explosão solar abalou a superfície do Sol. Menos de um dia depois, a 150 milhões de quilômetros de distância, os cabos de transmissão da Terra começaram a faiscar. Os negócios do mundo todo cessaram enquanto incêndios eram causados pelos cabos incandescentes. Ao mesmo tempo, auroras coloridas iluminaram os céus de cidades do mundo todo. A Terra acabara de ser visitada pela tempestade solar perfeita. The sun kicked up this just incredible solar flare and a massive amount of energy headed towards Earth. Além de ser uma das maiores já registradas, essa tempestade também foi uma das mais velozes. Partindo de uma mancha solar voltada diretamente para a Terra, alcançou nosso planeta em menos de 18 horas. Now it takes a really fast rocket ship years to get to the sun. This storm, this cloud of electrified particles, managed to get here in less than a day. That's incredibly fast. Felizmente, a tempestade solar perfeita ocorreu em 1859, quando a única tecnologia vulnerável ao evento era o telégrafo. Desde que o mundo tornou-se dependente da alta tecnologia, ainda não se deu outra tempestade solar perfeita. A pergunta é: pode acontecer de novo? What if we have another one like that? Can we have another perfect storm? Well, I'd say yes, we can. There's no doubt about that. The effects that would be on us today compared to 1859 could be devastating. The effects on Earth and on our communication systems, we don't exactly know. That's the scary part. Nossos sistemas modernos podem ser derrubados como casas de praia durante um furacão. Imagine se perdêssemos os satélites que transmitem ligações de celulares, sinais de televisão e transações bancárias. E se ao mesmo tempo fontes de energia falhassem, mergulhando regiões inteiras ao escuro durante horas ou semanas? Se esses serviços essenciais não fossem restaurados rapidamente, o caos se instalaria. It would definitely be a ripple effect upon society and every man and woman and child that lives on this earth. As tempestades solares são tão difíceis de prever como os furacões. A atual tecnologia não permite predizer com exatidão quando será a próxima. Mas os cientistas sabem que é provável que ocorra no auge do ciclo de 11 anos das manchas solares. What happens is the sun reverses the direction of its magnetic field every 11 years. So in 22 years it reverses and comes back to where it was. A cada 11 anos, perto da inversão, o número de manchas solares aumenta e a atividade solar se intensifica. We call that period solar maximum. And those periods are interspersed about 5 years apart from periods we call solar minimum. So you have this 11-year back and forth between the sun being sometimes very ferocious and it goes crazy and it's like the 4th of July with fireworks all the time.
And then it starts to ramp down, and for a few years it gets quieter until we get to a low point where there's a firecracker now and then, but not a lot going on. Assim como os furacões, os máximos solares variam de intensidade. Alguns produzem mais tempestades fortes do que outros. Atualmente estamos em um mínimo solar, mas os cientistas estão atentos para os danos que o próximo máximo solar pode causar. So the last solar maximum was in about 2001, and so the next one ought to be about 2012. But there are different predictions. The whole field of solar physicists is basically waiting with bated breath to see what actually happens. There are some wildly divergent opinions on what's going to happen. One group is suggesting that this next solar cycle could be the strongest in modern times. Se essas previsões se confirmarem, a Terra pode sofrer sérias consequências. We might have to worry about a repeat of the 1859 event. If that were to happen today, it would wreak untold damage. We're going to learn a whole lot about what can happen to modern technology when the sun blows its top. A violência do Sol se manifesta principalmente na coroa, a ardente atmosfera externa. A região é um dos grandes mistérios solares, porque mesmo estando a 800 mil quilômetros do centro gerador de calor, sua temperatura é de milhões de graus, o que contraria as leis da física. That's very strange. I have a thermometer here. If I hold the thermometer close to the fire, it reads a very high reading. Where the probe is right now, it's over 200 degrees. Now, if I pull the probe out a little farther from the fire, okay, it drops down to about 90 degrees. Now, the farther I get from the center, the cooler it gets. In the atmosphere, the corona of the sun, the temperature soars as hot as the core. That's as if I were to say, well, way off behind me there, the heat from the fire is as hot as the fire itself, even though it's very far from the fire. Que força causaria o superaquecimento da coroa? A resposta é surpreendente. A flamejante coroa solar arde a milhões de graus. Durante séculos, os cientistas se perguntaram como podia ser tão quente se estava tão distante do centro do Sol. Depois que os satélites ofereceram uma visão mais nítida da superfície solar, pistas começaram a surgir. Sob a coroa, a superfície do Sol literalmente ferve. The reason is that the entire surface of the sun is covered with convection cells, hot material from the inside of the sun. It rises up through, reaches the surface, cools off by glowing, giving off sunlight, and then sinks back down. Each bubble of material that comes up is about the size of Texas. It spreads out across the surface, cools off, and sinks down in 5 minutes. So that's a tremendously violent process. Well, that's happening in literally almost 1 million places over the entire surface of the sun all the time, around the clock, 24/7. Além de violento, esse processo é extremamente ruidoso. The sun is a tremendously loud place. If you could imagine covering the entire surface of the sun with speakers being driven as hard as the loudest rock concert you've ever been to, that would be comparable to how loud it really is on the surface of the sun. A superfície turbulenta do Sol cria energia sonora bastante para aquecer a coroa a milhões de graus. Segundo os cientistas, a combinação dessas ondas sonoras com a energia do campo magnético do Sol é responsável pelas temperaturas extremas da coroa. O único momento em que vemos a coroa a partir da Terra é no auge de um dos espetáculos mais deslumbrantes do sistema solar, o eclipse total. Antes que os cientistas os compreendessem, esses eventos impressionantes provocavam medo. Os chineses antigos achavam que um dragão estava devorando o Sol. Mas o que acontece no eclipse solar? Em termos simples, a Lua bloqueia nossa visão do Sol. Imagine that you're sitting in the movies watching very happily something going on the screen, and then somebody in the row in front of you comes across and blocks your view. In the movie theater, you might not want that person to come across in front of you, but at an eclipse, we're very lucky to have the moon come across the sun, and we're lucky to have it come right across the middle. Também é uma sorte que a Lua, embora seja 400 vezes menor do que o Sol,
ao mesmo tempo esteja 400 vezes mais próxima da Terra. Graças a essa coincidência cósmica, os dois corpos parecem ter o mesmo tamanho no céu, o que permite que um bloqueie totalmente o outro. Esse magnífico evento cósmico ocorre apenas quando a trajetória da Lua cruza a linha entre a Terra e o Sol. A órbita da Lua tem uma ligeira inclinação de 5 graus. Se não tivesse, ocorreria um eclipse a cada mês. And then we'd be bored. But we're not bored because most months the moon goes above or below the place where the line goes from the Earth to the Sun. Então, no lugar de uma vez por mês, ocorre um eclipse total em algum lugar da Terra uma vez a cada 1 ano e meio. Quando desliza em frente ao Sol, a Lua projeta uma sombra sobre a Terra. A parte externa, onde a sombra é mais leve, chama-se penumbra. Na faixa formada pela penumbra, enquanto esta avança pela superfície da Terra, vemos apenas um eclipse parcial. Mas no caminho da sombra escura interna, chamada umbra, presenciamos o majestoso eclipse total. No entanto, se não for possível viajar para uma zona de sombra completa, é preciso esperar no mesmo lugar por um eclipse total, que ocorre apenas uma vez a cada 300 anos. O Sol, a estrela cintilante de nosso sistema, é capaz tanto de beleza deslumbrante como de violência feroz. Por mais difícil que seja acreditar, não existirá para sempre. Até o Sol um dia morrerá. The sun has a fixed amount of fuel in its core. It is undergoing fusion at a rate that you can calculate. You say, here's the rate it's using its fuel. Here's how much fuel you have. So it's a simple calculation to show when the sun will die. And that's in about 5 billion years. Well, unfortunately, the sun will not go out with a bang. It is too small to erupt in a supernova. However, stars do a peculiar thing. They're one of the few things around that get hotter as they cool off. Ao esgotar seu estoque de hidrogênio, nossa estrela mais próxima vai resfriar e gradualmente submergir com a força da gravidade. A energia dessa queda voltará a aquecer o núcleo a centenas de milhões de graus, um calor suficiente para que comece a queimar hélio. Com o calor adicional do hélio, a estrela se expandirá, tornando-se um monstro chamado Gigante Vermelho. It gets so big, it will engulf the entire orbits of Mercury, Venus, and Earth. You don't want to be around for that. You want to be planet hopping your way to safety long before this happens. The Earth is likely to change its orbit slightly as the star expands so that it won't be engulfed. Still, talk about global warming, you wouldn't want to be there. Finalmente, as camadas externas do Sol se tornarão tão estáveis que se dissolverão no espaço, deixando um pequeno núcleo do tamanho da Terra. So remember, we've shrunk most of the sun, which is 1 million miles across, to the size of the Earth, which is more like 6,000 miles across. A grandiosa estrela será reduzida a um carvão que lentamente se resfria. And life as we know it on Earth will cease to exist. And that is the death of the sun. São péssimas notícias para a humanidade. Mas pensemos no lado positivo. We've got 5 billion years to prepare for this disaster. Por enquanto, a humanidade banha-se na luz do Sol no apogeu de sua força. A ciência descobriu muitos segredos de nossa estrela mais próxima, cuja beleza nos deslumbra na mesma medida em que sua fúria nos assusta.